Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe os nossos muitos pecados, abençoe este dia, cuida de nós e protege-nos. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 13 a 19, que diz assim: Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou dizer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você sabe o que quer dizer a palavra amém? Amém significa assim seja. Quando alguém termina uma oração e nós dizemos amém, queremos dizer que concordamos com a oração e oramos junto com a pessoa para que se realize o que foi pedido a Deus. A pergunta que o apóstolo Paulo faz aos cristãos de Corinto e a todos que falam em línguas estranhas na igreja é: se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Temos algumas orientações bem seguras sobre este dom do Espírito Santo dadas pelo apóstolo Paulo. Primeira, falar em línguas estranhas ou de anjos é um dom recebido do Espírito Santo. Paulo mesmo diz no texto de hoje que ele falava em outras línguas e ele dá graças a Deus por este dom. Segundo, Paulo entende o dom de línguas estranhas ou de anjos como uma oração que se faz a Deus em espírito. Portanto, quem fala em línguas estranhas, diz ele, deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência, o meu entendimento não tomará parte nisso. Terceiro, na igreja, se existir alguém com esse dom, deve ter alguém para interpretar e explicar para os outros, porque não poderão dizer amém, ou assim seja, se não entenderem o que a pessoa orou e pediu. Quarto, é estranho orar e não entender o que se ora. Paulo afirma que a mente ou o entendimento devem acompanhar qualquer dom ou qualquer ação do cristão. Não deve-se fazer nada em uma espécie de transe, onde a pessoa perde os sentidos e não sabe o que está fazendo ou falando. Lembramos que assim como Paulo disse em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo,
Isto é, a fé primeiro passa pela razão e depois atinge o coração. Primeiro a gente entende a mensagem da salvação através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Depois a gente sente alegria, paz, esperança e amor. Assim também, a vida do cristão é vivida primeiramente e acima de tudo pela razão e depois acompanham os sentimentos. Por isso, Paulo afirma que sentimento sem entendimento, coração sem razão, é algo sem sentido. Portanto, se alguém falar em alguma língua na igreja, Paulo diz, que tem alguém para dizer o que a pessoa falou, para que todos possam dizer amém depois. Quinto, Paulo diz que a pessoa ore a Deus em língua estranha em sua casa, pois Deus que deu o dom para ela vai saber o que ela está orando, mas na igreja este dom não edifica a igreja, por isso não deve ser supervalorizado ou valorizado acima dos outros dons, como os cristãos de Corinto faziam. Ele diz assim: eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês, porém nas reuniões da igreja, isto é, nos cultos, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Paulo afirma que na igreja, durante os cultos, é muito melhor falar 5 palavras que todos entendam e edifiquem todos espiritualmente do que 1000 palavras que ninguém entende nada. Fiquei imaginando agora quais as 5 palavras que seriam edificantes para todos. Pensei em uma frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era assim que os primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano se identificavam uns com os outros. Quando 2 pessoas se encontravam em uma cidade e eram desconhecidos, o cristão desenhava no chão a figura de um peixe. As letras em grego para peixe representam esta frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se a pessoa era cristã, saberia o significado e poderiam falar da sua fé. Se não soubesse o significado, o cristão não dizia que era cristão para não ser preso e morto. Estimado irmão e irmã, a verdade eterna é que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, assumindo a natureza humana para, no lugar de cada ser humano, levar sobre si mesmo todo o castigo eterno de Deus, que cada um de nós deveria receber com justiça no inferno, pelos pecados que nós cometemos. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele sofreu na cruz o que nós deveríamos receber no inferno eterno, por causa dos nossos pecados. 1 Pedro 2,24 diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Assim, por seu sofrimento e morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para toda a humanidade o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cada ser humano individualmente recebe o presente da salvação por graça e amor de Deus mediante a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Jesus diz em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé não é apenas falar que crê em Cristo, mas viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Segundo o apóstolo Paulo, toda pessoa que crê em Cristo recebe dons do Espírito Santo para serem usados na edificação da igreja e para a salvação das pessoas pela pregação da palavra de Deus. Em cada época, em cada lugar, o Espírito Santo equipa os cristãos para fazerem aquilo que Deus mais quer no mundo: salvar pessoas pelo pregar a palavra de Deus.
Assim, estimado irmão e irmã, você tem fé em Cristo e tem dons que o Espírito Santo lhe deu para serem usados em sua igreja, para que juntos de outros cristãos possa você ser edificado e crescer na fé em Cristo e levar a salvação para as pessoas deste mundo. A fé, a esperança e o amor, todos nós cristãos temos e podemos usá-los e falar deles diariamente. O falar de Jesus também nós temos e podemos fazer isso para todas as pessoas que passam por nós. Precisamos proclamar a boa notícia da salvação pela fé em Cristo em alto e bom som, para que todas as pessoas deste mundo possam ouvir a mensagem, entendê-la, crerem nela e serem salvas. Outros dons podem existir, mas se não forem para edificar a igreja e para salvar pessoas, podem ser usados em casa, como por exemplo falar em línguas estranhas ou de anjos. Fiquei agora pensando, como nós somos felizes, não é? Em meio aos problemas desta vida, as dificuldades e aflições, nós temos a presença de Jesus em nossas vidas, que nos acalma, nos traz segurança, orientação e paz. Nós também somos felizes porque sabemos que na fé em Cristo nós já estamos salvos e nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Agradeçamos diariamente por este maravilhoso amor de Deus e vivamos para adorar e servir a Jesus que nos amou tanto. Gálatas 5:19 a 25 nos orienta sobre os dons do Espírito Santo assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito Santo produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Que possamos viver a nossa fé neste mundo, que possamos usar os dons que o Senhor nos dá para a edificação de outros cristãos da igreja e para levar a tua palavra a tantas pessoas que estão perdidas neste mundo. Que nós possamos com a nossa vida honrar e glorificar o teu santo nome. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.